Olá, graça e paz a todos, da parte daquele que era, que é e que sempre será, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou com o livro de Daniel aberto, tá certo? O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 605, né? Antes de Cristo, tá certo? Sétimo século, né? Antes de Cristo. O livro de Daniel tem 12 capítulos, tá certo? Seis basicamente profecia e seis basicamente história, tá certo? É, o livro de Daniel, ele deve ser estudado, né, principalmente conectado ao livro do Apocalipse, porque um é a visão, o livro de Daniel é a profecia, e o livro do Apocalipse, como o próprio nome diz, Apocalipse quer dizer revelação, né? É a revelação, tá certo? Então, quando a gente estudar o livro de Daniel, é bom a gente estudar, tá certo? Conectado com o livro do Apocalipse. Lembrando, meus amados, que as profecias do livro de Daniel, elas e da revelação do livro do Apocalipse, elas vão até o ano 70, tá certo? No, é, no ano 70 aqui é aí aonde se sela a visão e a profecia do capítulo 9 do livro de Daniel, né? E também do capítulo 12, né? Mas em especial a questão de lá das 70 semanas do livro de Daniel, tá certo? Então, eu vou fazer um lampejo rápido dos capítulos, tá certo? Até a gente chegar à parte lá de Daniel capítulo 9, tá certo? Então, no capítulo 1, a gente vê aqui, ó. Daniel, a palavra Daniel é uma junção do Dan e El, né? Dan era uma das tribos de Israel, tá certo? O El no final um tributo ao Deus do céu. O nome Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus é meu advogado de justiça, ou Deus é quem me julga, né? Tá certo? Então, é por isso que a palavra Laodiceia quer dizer um povo julgado, né? Então, o livro do Apocalipse, ela tem essa conexão, de Daniel e Apocalipse, tem essa conexão com juízo, ou o fim de uma era, tá certo? Que findou-se no ano 70, tá certo? Então, tudo isso está conectado, né? O livro de Daniel e Apocalipse está conectado ao ano 70, tá certo? Que era um período, né, de tempo que Deus deu à nação de Israel e também conectado com os gentios, a gente vai ver por quê, tá certo? Então diz aqui, ó, capítulo 1, tá certo? Para quem está começando na Bíblia, capítulo é o número maior, esse número aqui, e versículo é o menor. Versículo 1, não precisa nem ter o número 1, né? Mas você vê que no o 2 tem, versículo 2, tá vendo? Não. Aí diz aqui, ó, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a situou, ou seja, a tomou, invadiu, né? Deus usou uma nação pagã, que foi o rei de Babilônia, né, com Nabucodonosor, para repreender, né, ou para disciplinar por 70 anos o povo de Israel, tá certo? Então Deus sempre usou uma nação pagã como instrumento, né? Ele começa usando aqui em especial, né? Veja essa conexão, né? Ele começa aqui no livro de Daniel usando uma nação pagã para repreender Jerusalém, né, o povo de Israel, e ele termina lá no ano 70 depois de Cristo, também usando uma nação pagã, tá certo? Para repreender, já não é mais para repreender, mas para entrar em juízo com o povo de Israel, tá certo? Então, isso é importante saber disso, porque tem alguns críticos, né, que dizem assim, mas como é que Deus vai usar uma nação pagã para repreender, né? Então, ou para disciplinar, ou para entrar em juízo com o povo com o seu povo, né? No caso ali, o povo de Israel. Mas a gente vê aqui que realmente Deus usa, e ele usa quem ele quer, porque ele é Deus, né?
usa sim nação pagã para como instrumento dele, tá certo? Ele que é o criador de todas as coisas, e ele usa sim uma nação pagã, como é o caso aqui, né? Ele usando a nação de Babilônia, né? Jerusalém, uma nação pagã, para repreender o povo de Israel. Aí continua o verso 2. E o Senhor entregou nas suas mãos, quem entregou o Senhor, Deus, né? Entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. Ele, no caso Nabucodonosor, né, levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, Deus usou uma nação pagã, pegou os vasos, né? Nabucodonosor pegou os vasos e utensílios do templo e levou e colocou no templo pagão lá, né? Creio eu que era no do, do Deus dele, né? É, é, do Deus de Nabucodonosor, né? E os seus deuses, porque eles só eram politeístas, né? Adoravam mais de um Deus, né? E aí era como se o mal tivesse vencido o bem. A gente vê um grande conflito aqui, né? Por trás dos bastidores entre Deus e Satanás, né? Entre o conflito que começou no céu e se estendeu aqui para a terra. E agora Deus permitiu, né? Que uma nação pagã, ela invadisse Jerusalém, tá certo? É como se o mal tivesse vencendo o bem, mas Deus mesmo assim, né? A gente vê quando Nabucodonosor pegou os utensílios do templo, Deus é como se Deus estivesse dizendo, olha, vocês estão sendo repreendidos porque vocês prevaricaram contra mim, vocês não obedeceram aos meus sábados, né? Vocês não ouviram a lei do meu servo Moisés, e agora vocês serão repreendidos. Mas mesmo vocês sendo repreendidos por mim, eu amo vocês muito. Eu vou com vocês para a Babilônia. Então aquele Nabucodonosor pegando os utensílios do templo e levando, indiretamente Deus está dizendo, eu vou com vocês. Então Deus é maravilhoso, meu amado. Né? Isso é baseado no Salmo 23 também, né? O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Não importa as dificuldades que o povo passasse, mas Deus estaria com eles. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. A gente vê que no decorrer da narrativa, a gente vê Deus, né, intervindo na vida de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abednego, tá certo? E do seu povo, né? E Deus realmente ratificando, né? Dizendo assim, ó, ou confirmando, dizendo assim, vocês estão cativos aqui, mas se vocês se voltarem para mim, eu estarei com vocês. Ouve, ó Israel, eu estarei convosco se vós estiveres comigo, né? Deus, né, queria que o povo andasse realmente nos seus caminhos, né? Dependesse inteiramente dele. Primeiro queria que isso acontecesse em Israel, mas eles desobedeceram. Mas mesmo lá, no cativeiro, Deus estaria com seu povo, com todos aqueles que realmente se voltassem para eles, né? Para ele, né? Então o capítulo 1 fala a respeito, né? Da intervenção de Deus, já na vida de Daniel, de Mesaque e Abednego, né? No capítulo 2, a gente vê aqui, né? Um sonho que Nabucodonosor teve, né? O decreto e o sonho do rei é interpretado por Daniel, onde o rei, no capítulo 2, ele na visão dele, ele vê uma estátua, ouro, a cabeça de ouro, o peito de prata, né?
o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés com os 10 dedos lá, né? De lodo misturado com ferro. E a gente vê aí no capítulo 2, né, que essa profecia aí, meus amados, ela se arrasta até o ano 70, né? E a gente vê aí que na visão do rei Nabucodonosor, peguem a Bíblia, tá certo? E analise direitinho. Vocês vão ver que os 10 dedos não significa as 10 nações, né, da Europa, como os, os historicistas, né, intérprete historicista ou preterista, eles procuram colocar, né, o futurista, né, também, como as nações de Israel, como as 10 nações da Europa, né, ou 10 subnações, né, como o caso lá do pastor Samuel Ramos, da denominação adventista do sétimo dia, que ele diz que os 10 dedos lá são as 10 nações ou supernações da Europa, né? Não tem nada a ver. Eles pegam as profecias que terminam no ano 70 e arrasta para 18 séculos depois, né? Dos acontecimentos. Então, toda a profecia de Daniel e Apocalipse, tanto o livro de Daniel, obviamente o livro de Daniel, né? Como o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 64 a 68, tá certo? Antes do ano 70. E não por volta do ano 95 e 96, como querem os historicistas, futuristas, né? Tá certo? E outros segmentos, né? Que coloca as profecias para arrastam até o nosso século, século 21, né? As profecias ainda se cumpriram, não. Todas as profecias de Daniel e Apocalipse, elas se cumpriram no ano 70, tá certo? Que era o fim de uma era, o fim de uma dispensação, onde selava a visão e a profecia. Então, a visão do capítulo 2, ela começa com o reinado de Nabucodonosor e termina com Roma, tá certo? E também com a pedra, né? Que vem e destrói a estátua no capítulo 2, tá certo? E destrói o reino dos homens e Deus estabelece o seu reino. E Jesus veio e realmente estabeleceu. Por isso, quando ele estava aqui na terra, ele disse: o reino de Deus está próximo. Próximo, meu amado. É próximo mesmo. Não é próximo, né, 20 séculos depois, não. O reino Jesus estava ensinando o reino da graça, né? O reino de Deus está próximo, esse reino aí, teologicamente, está se referindo ao reino da graça. E o reino da glória veio no ano 70, tá certo? Então, tanto a visão e a profecia de Daniel capítulo 2 e de Daniel capítulo 7, né? E de Daniel capítulo 8, 9, principalmente a profecia do capítulo 9, ela se cumpriu no ano 70, né? E não 20 séculos depois, tá certo? Então, no capítulo 7, a gente tem também a profecia, tem a questão do chifre pequeno, né? Tá certo? Tem a questão da mudança da lei e dos profetas, e tentarão mudar a lei e os profetas, né? A gente vê isso no capítulo 7, né? Tudo isso se referindo à questão da antiga dispensação, né? Que se cumpriu no ano 70, mas eles incluem aí o papado, né? Os futuristas, né? E os historicistas incluem aí o papado, né? A Igreja Católica Romana. Lembrando aqui que o objetivo não é defender a denominação católica romana, que também é uma denominação, é a mãe, vamos dizer assim, da grande distorção das escrituras, né? Tanto a Igreja Católica Romana como protestante e evangélico, tá certo? A denominação, estou falando de denominação, tá certo? De instituição, tá certo? Esse cristianismo, meu amado, que existe hoje no século XXI,
ele distorce tanto o Velho Testamento, né, como o Novo Testamento. Tanto a Antiga Aliança como a Nova, né? E a gente vai ver como é isso, tá certo? Pouquinho em pouquinho a gente vai ver. Então, no capítulo 9, né? Aí no capítulo 8 ainda, no verso 26, diz assim, ó. Tô passando um lampejo nesse vídeo, tá certo? Depois a gente vai estudar mais. Eu já tenho um vídeo no meu canal aí, mas a gente vai estudar mais especificamente, tá certo? E a visão da tarde e da manhã, no capítulo 8, aí a gente tem a visão, né? Que Chazon, que se refere a toda a visão e a profecia e a revelação que foi dada pelo anjo. Mas a gente também tem a visão maré, tá certo? Que não foi explicada, que no capítulo 9 Daniel começa a orar para tentar entender essa visão, porque ele diz aqui, ó, verso 26 do capítulo 8. E a visão da tarde e da manhã, Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado, tá certo? Se referindo ao ano 70, e não a 1844, como querem os adventistas do sétimo dia, tá certo? E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Tá certo? E se cumpriu no ano 70. E eu, Daniel, enfraqueci. E a visão aqui também está se referindo também a toda a visão, né? Chazon, né? Tá certo? E também a visão maré, tá certo? Que é aqui essa de baixo. Ó. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, maré, tá certo? Ou maé, né? E não havia quem a entendesse. Ou seja, quem entendesse o quê? A visão maré, tá certo? Que não foi explicado pelo anjo. O anjo explicou a visão Chazon, tá certo? Mas a maré a 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, de Daniel 8,14. Ele não explicou, né? Mas ele vem aqui no capítulo 9, né? Que Daniel começa a orar, né? Pedindo a Deus misericórdia. Nunca. As coisas de Deus é maravilhosa, né? Então, gente, no capítulo 9, ele começa aqui, o anjo começa a dar a explicação, tá certo? Daniel começa a orar, né? Ele começa a dar a explicação. Aí tá aqui escrito aqui assim, ó. Estando eu ainda falando, Daniel estava orando, conversando com Deus, né? E orando e confessando os meus pecados e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és meu muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão, maré. Tá certo? Daniel 8,14. Aí o anjo começa a explicar a visão das 70 semanas, tá certo? E também é interessante que a visão das 70 semanas e das 2.300 tardes, de Daniel 8,14, né, 2.300 tardes e manhãs, elas são todas elas se inicia tudo na mesma época, né? Ou pelo menos a visão lá de Daniel 8,14, em 457 antes de Cristo, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, 70 semanas, o anjo explicando, tá certo? Veja que a visão das 2.300 tardes e manhãs, ela, que começa em 457, ela vai até o ano 70.
ela não vai, meu amado, até o ano 1844 ou 43, como querem os adventistas do sétimo dia, tá certo? Aí, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou cortada, né? E sobre a tua santa cidade, para extirpar, para extirpar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, tá certo? Lembra-se da profecia, da visão lá e profecia, Daniel 8,14, toda a visão e profecia, né? E para ungir o santo dos santos, tá certo? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que isso nos leva ao ano 457 a.C., por meio do rei Artaxerxes, né? Foi dada essa ordem, tá certo? E Ciro também, né? A gente encontra isso no livro de Esdras e Neemias. Até o Messias, o príncipe, Jesus Cristo, né? 7 semanas. E 62 semanas, aí já vai 69 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, 69, né? Será tirado o Messias Jesus no ano 31, tá certo? No ano 27 ele foi batizado. No ano 31 ele morreu na cruz do Calvário, né? Aí por isso que diz aqui, ó. E depois, verso 26, do capítulo 9 do livro de Daniel. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Ele morreria na cruz. E o povo do príncipe, esse príncipe é o Tito Vespasiano, né? E também Tito, o filho de Vespasiano, tá certo? Que há de vir, destruirá a cidade, aí já nos leva, tá certo, para o ano 70, onde foi destruída a cidade e o santuário, tá certo? E o seu fim será como uma inundação. Algumas traduções têm como um dilúvio. Lembra que Jesus disse, assim como foi no tempo de Noé, será no tempo da vinda do Filho do Homem, um dilúvio. Mas no tempo de Noé foi um dilúvio de água, né? No tempo da destruição de Jerusalém, daqui da cidade do santuário, né? Foi um dilúvio de fogo, tá certo? Estão determinadas as assolações, né? Aí até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos, ele quem? Jesus, por uma semana. Veja que é com muitos, não é com todos, é com todos, é com esses muitos, é todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, tá certo? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? Jesus morreria na cruz, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo e a lei cerimonial, né, perdeu a sua validade, né? E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, né? A consumação. Isso liga à consumação dos séculos, tá lembrado que Jesus falou? E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, meu amado, tanto a visão das 2.300 tardes e manhãs, tá certo? Como a visão das 70 semanas, ela se cumpriu tudo no ano 70, tá certo? Ela se cumpriu em Cristo no ano 27, com o batismo de Jesus, né? No ano 27 Jesus foi batizado, no ano 31 Jesus morreu na cruz na metade da semana, né? No ano 34 houve o apedrejamento de Estevão, e aqui a profecia fala a respeito da inundação e de um príncipe que havia de vir, que nos leva até o ano 70, tá certo? Consumando aí tanto a visão como a profecia, tá certo? Então, meu amado, não existe profecia bíblica ainda para se cumprir 20 séculos depois, no século 21, né? Em nossa era.
Isso aí, meu amado, foi a ortodoxia e a tradição desse cristianismo do século XXI, tanto católico romano como protestante e evangélico, que distorceu a palavra do Senhor e faz com que as pessoas fiquem esperando Jesus voltar em nossa era, e no qual Jesus já voltou no ano 70, porque a promessa da volta de Jesus era para vir em juízo, né? Tanto a primeira vinda, que ele veio, nasceu no ventre de Maria, né? E cresceu, e no ano 27 foi batizado, no ano 31 morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, tá certo? E depois ascendeu ao céu, por isso ele disse assim, ó, o mundo não me verão mais, mas vós me vereis, né? Quando foi como é que os cristãos iam ver Jesus? Eles iam, esse ver é perceber, né? Perceberiam, porque o Espírito de Cristo estaria com eles, né? Aí no capítulo 24, Jesus fala a respeito da sua vinda, né? Que aconteceu no ano 70, né? Você vê aqui, ó. Verso 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, né? Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, né? Uma menção aí também às águias, no sentido que a águia era o símbolo do poder romano, né? Nos escudos de Roma, né? A águia, né? Era o símbolo principal, tá certo? Do governo romano. Justamente fundamentado na questão da profecia lá de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e aí até o capítulo 12, tá certo? Então, meu amado, quando Jesus diz, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, essa vinda é em juízo, está se referindo às profecias, Jesus está se referindo às profecias de Daniel, tá certo? Como cumprimento que aconteceria no ano 70. Se você for no verso 15 aqui, ó, do capítulo 24, ó. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, veja Jesus ligando ele como cumprimento de profecia, né? E ligando as profecias de Daniel ao seu ministério e também à sua vinda com poder e grande glória, que aconteceu no ano 70. A promessa, meu amado, da vinda de Jesus era pactual, era profética, tá certo? E não para 20 séculos depois, para a nossa era, né? Aí está no lugar santo quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, veja que a questão era com a nação de Israel, tá certo? Então Cristo, meu amado, as profecias veio se cumprindo desde 457, né? Desde o capítulo 457 até o ano 70, aí chega o tempo de Cristo, o ano 27, que Jesus se batizou, que ele tomou todos os pecados do mundo por imposições da mão de João Batista, se fez pecado por nós, né? Primeiro para a nação de Israel, a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos que o receberam, tanto judeus como gentios, deu a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Nós fomos adotados na família de Deus. Somos filhos por adoção, tanto judeus como gentios. Tá certo? E para Deus não há acepção de pessoas. Então, a gente vê aí que as profecias, elas se cumpriram até o ano 70. Tá certo? A promessa, meus amados, era pactual. A gente vê aí como essas denominações, tanto católica, romana, protestante e evangélica, neopentecostal e pentecostal e adventista do sétimo dia, como eles são sinceros, mas mesmo sendo sinceros, meus amados, estão enganados, tá certo? É uma sinceridade que não vai ausentar, que não os ausenta de estar no caminho errado, seguindo a tradição, seguindo a ortodoxia, seguindo
um caminho que não foi aquele que Deus estabeleceu. Tá bom, meu amado? Que Deus possa lhe abençoar e nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade mais profundamente, tá certo? Mas vamos entrar mais profundo nessas questões da profecia, tá bom? Então, um grande abraço de Moisés Ferreira, tá certo? Que Deus lhe abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fui.